that attack. Olá, estamos aqui novamente com mais um vídeo para vocês aí, desenvolvendo mais um pensamento. E aqui é a continuação do primeiro vídeo que eu já fiz sobre o tema aí, demolição social para a construção de uma nova ordem mundial. Aí no primeiro tema aí nós tratamos do aspecto das pessoas, né? Diversos grupos sociais aí que tem na sociedade, onde está sendo elaborado uma série de leis aí, né, para estar dividindo, separando a sociedade. Eu só queria começar esse vídeo, né, para que vocês entendam aí de uma forma melhor onde eu quero chegar em relação ao pensamento no primeiro vídeo. E como exemplo eu vou usar a Lei Maria da Penha, né, que é uma lei destinada aí às mulheres. E eu queria começar esse raciocínio da seguinte forma, né? Uma pergunta fácil que até hoje ninguém soube responder. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Por que esse raciocínio? Porque acontece o quê? Como eu disse no vídeo anterior, é criada uma lei para determinado segmento, né? Essa pessoa ela fica egocêntrica, né? E se acha super protegida. E ali o seu parceiro, né? Ele nunca te agrediu, né? Ele nunca demonstrou ter assim atitudes agressivas ou que algum dia poderá vir a te agredir. Mas aí onde entra a mídia, né? A mídia podre, né? Que todo mundo confia aí, porque são pessoas famosas, pessoas bem vestidas, né? Pessoas que falam de uma forma, se expressam muito bem, com um psicólogo famoso que ninguém conhece, ou às vezes um psiquiatra famoso que ninguém conhece, que só pessoas do meio deles os conhecem. Falar de sinais e sintomas aí que poderão levar o seu companheiro a um dia de agredir. Sinais e sintomas esses que é um comportamento normal dele. E repito, ele nunca fez isso. Já passou em mais de 20 anos, ele nunca fez isso. E você começa a achar estranho, né? Você começa a notar coisas que você até então não havia notado. E começa a imaginar coisas, né? Então, aquele homem que você aprendeu a amar daquele jeito, ele tem que mudar, né? Porque do jeito que tá, não tem como continuar, né? Não posso continuar João desse jeito. João, você tem que mudar. Mas que nem eu disse no vídeo anterior, você aprendeu a amar esse homem assim, né? E agora você quer que ele mude porque alguém na televisão falou que ele tem sinais e sintomas de um possível agressor. Só que, ao invés de ser agredida, uma vez que agora você virou o centro do universo, né? Você fizeram uma lei pra você aí, né? Você começa a agredir, né? Você começa a agredir e você se torna uma mulher assim. It's over. Now you feel bitch. Now you feel bitch. Bitch, you was talking all that shit to me on Friday. So what the fuck is up? The picture look like you. Why are you mad? It looks like you. It looks like That's why you got mad. It looks like you. Get back up. I don't want to get mad. I don't want to get mad. Bitch. What the fuck is up? E aí eu pergunto pra você, quem aguenta uma coisa dessa? Você pode aguentar aí uma semana, um mês, né? E muitas vezes
O homem, às vezes, ele ainda, para evitar agredir, ele pega, faz suas malas, quer ir embora de casa, e a mulher vai atrás, cutucando, perseguindo. Não estou dizendo com isso que isso justifique uma agressão. Só que, meu amado, quem não gosta de apanhar, né, não deveria agredir, né? Porque acho que ninguém gosta de ser agredido. E você começa a agredir, né? Esse é um exemplo. Outro exemplo é que, já que as mulheres daí tão modernas, né, conseguiram finalmente seus direitos, que eu acho uma coisa correta, não vou criticar isso, é aquela velha história. Infelizmente, as mulheres, elas desceram ao nível dos homens. Quando eu falo desceu ao nível dos homens, ao invés delas tentarem ser diferente naquilo que elas acham ruim nos homens, né, elas se equipararam aos homens no que se refere aos erros. Hoje as mulheres estão bebendo tanto quanto os homens. Hoje as mulheres, elas traem tanto quanto os homens, né? E não há nada em oculto que não seja revelado. Muitas vezes a televisão, ela mostra um determinado caso lá de um cidadão qualquer que matou sua companheira, só que ela não explica a situação total. Ela faz uma versão resumida, de uma forma a culpar totalmente o cara, para reforçar aquela ideia. Tá vendo lá? Aconteceu com ela, né? Amanhã pode acontecer com você, entendeu? E não conta a história por toda, né? Também não estou dizendo que justifique um homem tirar a vida de uma mulher, né? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Então o que acontece? Você percebe que foram feitas leis aí para todo o grupo social, né? Para os negros, para as mulheres, para os homossexuais, lésbicas, simpatizantes, travestis, transexuais. E esqueceram uma figura nessas leis todas, que é a figura do homem, né? E segundo a Escritura Sagrada, dentro de uma sociedade onde a família é a base social, seria a figura principal. Você vê que é um plano tão diabólico que a figura principal, né, que está escrita nas Escrituras, foi colocada de fora. Não que eu precise, né, de alguma lei vindo desses endiabrados, entendeu? E você pode perceber que todos esses grupos, eles têm um inimigo em comum, que é o heterossexual. O heterossexual, ele não pode comentar nada do homossexual, que é a homofobia. O heterossexual, ele não pode levantar a voz para a mulher. Se ela ir até uma delegacia fazer um boletim de ameaça contra ela, o delegado faz. Ou procurar uma delegacia de defesa da mulher, a delegada vai fazer. Porque normalmente a delegada é uma feminista, né? E no caso da criança e do adolescente, esses dias eu vi um amiguinho do meu filho de 16 anos, né? Eu estava no ponto de ônibus, ele estava ele e a mãe dele, comentando que quem mandava na casa dele não era o pai dele, era ele, que o pai dele não prestava para nada. Então você pode ver, repito, que nada é feito à toa, né? Então, de repente, a figura do heterossexual, né, se tornou uma figura marginal para todos os segmentos da sociedade. Ah, mas você vai dizer que não tem agressão? Sim, tem. Tem sim. Só que, cara, eu penso assim, certas coisas, aquele diz o ditado, para ser resolvido entre quatro paredes, né? Eu não preciso sair por aí gritando o que eu sou ou deixo de ser, né? Por que você não vê movimento heterossexual de homens, né? Eu não sei nem o termo, que a mulher é feminista, o homem é o que é homenista, não sei. Mas enfim, você não vê movimento de homem, né? Essa coisa. Agora, por que nas Escrituras Sagradas o homem é colocado como figura principal? Porque naquela época, somente na lei de Moisés ou no Novo Testamento, as coisas eram resolvidas pela espada, né? Os homens iam para a guerra, né, recebendo a ordem dos seus imperadores, do faraó, né, e deixavam suas famílias, as mulheres em casa, cuidando dos seus filhos, né? E uma situação de adultério, né,
da mulher trair o homem na época era pago normalmente com a morte, né? E o que acontece? Hoje nós vivemos uma sociedade hipócrita, né? Essa ideia do direito, do diálogo. Amigão, diálogo tem na rua, né? Quando você entra para dentro do seu emprego, né? Dentro de uma corporação, que vai ser tema de um outro vídeo meu aí, você não tem mais lei. Você é o registro tal. Você é o almoxarife, você é o engenheiro, você é o advogado. Você perde o nome, você perde a identidade, você perde tudo. E as leis que tem na nossa sociedade é da porta de uma corporação para fora. A mesma coisa dentro de uma cadeia, né? A mesma coisa dentro de uma comunidade dominada pelo tráfico. Então nós vivemos uma sociedade hipócrita, né? Que você pode falar. Certos dias atrás eu tive uma discussão com uma senhora que ela era contra a ditadura, né? E eu estava defendendo certos aspectos da ditadura. Porque na época da ditadura não tinha tráfico de droga, tinha bom salário, tinha boa escola, boa alimentação. Só tinha repressão para aqueles que queriam o quê? Os que estão muito aí na mídia hoje aí, né? Alguns cantores, alguns artistas, né? Gostavam de dar uma maconhinha, cheirar uma farinhazinha, né? Para quê? Para chegar no mundo que nós estamos. Será que esse é o mundo? Essa era a liberdade que eles queriam, né? Mas como eles já praticavam algumas coisas, né? Então tá do jeito que eles gostam. Mas enfim, isso aí é tema para outro vídeo, para outro momento. Então nós vivemos numa sociedade hipócrita, né? De achar que você pode falar a verdade, que você tem liberdade de expressão. Você que é evangélico, tenta falar a verdade pro seu pastor, se você não está concordando com o culto dele, para ver se você não é expulso na hora de lá. Chega no seu patrão e tenta falar a verdade para ele. Chega para esses homens que fizeram essas leis, né? Que alguns aspectos dessas leis, ou fora essas destinadas a esses segmentos, ou outras que estão sendo criadas aí, que devagarinho estão entupindo nós de lei, daqui a pouco vão até determinar o modo da gente andar, né? Ó, respira devagarinho que está consumindo muito oxigênio. Então nós vivemos numa sociedade hipócrita. Essa é a grande realidade. Aí retornando ao caso da Lei Maria da Penha, aí você vê na maioria dos casos, como esse vídeo aí, que acontece o seguinte: a mulher vai lá, né? Por motivo qualquer, tem motivos sim que são justos, não vou dizer que todas as vezes, na maioria das vezes são justos, que realmente existe essa agressão. Eu só acho que a mídia ela sensacionaliza demais as coisas, entendeu? Mas enfim, aí criaram a Lei Maria da Penha, a mulher se acha protegida, não qualquer coisinha, né? Vou na delegacia, defesa da mulher, faço um boletim de ocorrência lá e o cidadão nunca mais vai bater em mim, né? Muitos casos a mulher se separa, o cara continua perseguindo, faz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boletins de ocorrência e nada é feito. Só vai se tomar uma providência quando ela morre. É só vocês assistirem essa televisão. Parece que você está assistindo repetição de uma mesma reportagem. Ah, a dona Maria Zélia fez 4 boletins de ocorrência. Ah, Maria Joana fez 6 boletins de ocorrência. E as duas estão mortas. Então você acha que realmente uma lei dessa é pro seu bem? Eu acredito que não. Então antes de você embarcar em certas viagens, né, em certas falsas proteções, falsas moralidades, analisa bem, né, as coisas que estão sendo feitas para vocês aí. Então, mas era só esse pensamento que eu queria fazer aí para acabar lá com o raciocínio do primeiro vídeo. E nesse segundo vídeo eu queria tratar da questão como eu falei agora há pouco, das corporações, das instituições, ou melhor, das instituições. Que instituições é uma coisa, corporação é outra. Principalmente instituições públicas. Se você observar bem, hoje nós não temos mais saúde, nós não temos mais segurança, nós não temos mais educação, né? E isso não é à toa. Não é que simplesmente o policial parou de fazer seu trabalho, ou está desmotivado, a professora não se aprofundou, não fez novos cursos,
o médico não está interessado porque o salário dele é baixo, ou o governo não fez novos hospitais, né? Tem a ver com o comportamento humano, né? Que infelizmente está se tornando um comportamento bestial, né? Tem a ver com o sistema em si, né? Porque as pessoas que controlam o sistema, eles não querem melhorar essas coisas, né? E o principal é acabar com a sua fé. Fé em tudo, né? Se você pesquisar na internet aí, tem vídeos duvidando da existência de Jesus, vídeos duvidando da existência de Deus, né? A famosa teoria do Big Bang, né? Nós nascemos de uma partícula de Bigs, né? Que através da expansão dessa partícula o universo se fez e através de um processo de evolução, né, que foi até um cidadão escreveu, que eu não lembro o nome dele agora, o ser humano, né, foi gerado. Então eles estão no processo aí de acabar com todo o seu credo, toda a sua fé em tudo. E uma vez que o ser humano ele perde a sua fé nas coisas, ele não tem motivo, né, ele não tem uma causa para viver, ele se torna um ser bestial, né? Uma vez que as leis não estão sendo cumpridas, não há justiça, né? Tem a ver com a questão do egocentrismo também lá, ele pode achar, ele se sente no direito de fazer o que ele quer. Ah, porque todo mundo está fazendo, não tem justiça mesmo, né? Mas o meu conselho, meu amado, seria para que você se segurasse, né? Existisse aí o máximo que você puder e usar, né? Eu postei alguns vídeos aí de armas de defesa pessoal, não é que fazendo apologia à violência, e sim à legítima defesa, porque infelizmente o princípio da legítima defesa você tem que esperar uma ação, né? Lá diz que todo aquele que reprime ação atual ou eminente, né, em defesa de si ou de outrem, ou seja, de outra pessoa, ele é caracterizado legítima defesa. Ou seja, você precisa esperar uma ação começar, né? Só que aí às vezes pode ser tarde demais. Seria mais ou menos assim: você precisa esperar o ladrão sacar a arma, no mínimo, e dependendo das circunstâncias, né, você tem que esperar ele atirar, né, para caracterizar essa legítima defesa. Isso é um direito, né? Você tem o direito de se defender. E às vezes me perguntam por que eu estou postando esses vídeos, né? Eu não sei, eu acho que eu fui tocado por Deus. Você tem o direito de saber quem está te agredindo, quem está querendo te matar, e as formas que estão sendo utilizadas para fazer isso, né? Com muita mentira, enganação, né? Usando de meios aí escusos, né? Sem ética, sem caráter, meio satânicos mesmo, porque muitas vezes tem pessoas que batem no peito: ah, eu sou mal, ah, eu sou ruim. Meu amado, você não tem noção do que é o mal. Eu, quando comecei esses estudos, eu tive noção do que é o mal. E chegou um determinado momento da minha vida que eu achei que eu estava ficando louco, né? Quando você se depara, quando você vê pessoas que você admira, né? Que às vezes eu criticava o pobre e elogiava o político lá, porque o cara é trabalhador, o cara estudou muito, o cara fala bem, o cara tem uma voz mansa, né? É um ser civilizado, e olha aquele cara lá da favela lá, ignorante, estúpido, né? E hoje isso na minha cabeça se inverteu, né? Porque eu vejo que na verdade esse cidadão civilizado, de voz mansa, né, bem vestido, eles são os verdadeiros inimigos, né? Só que eles se colocam de uma forma que você não possa ver, né? Tem vários, né? Tem o que nós chamamos de bode expiatório. Tem muita gente na frente até vocês conseguirem avistar esses homens e chegarem a esses homens. E eu consegui, através de muita pesquisa, né? Sei que às vezes você não quer encarar a verdade, que até pela questão aí do egocentrismo, né? Que tem muita gente que fala: não, eles não vão fazer isso comigo, eles não vão fazer isso com a gente, eles precisam da gente, precisaram, né?
Hoje praticamente aí, o que 1000 homens fazem, uma máquina só faz. Então nós nos tornamos pessoas descartáveis. Então hoje você vê que as instituições públicas aí estão acabando, né? Futuramente vão se tornar, né, instituições privadas. Então, para que você tenha um acesso à saúde, você vai ter que pagar. Para que você tenha acesso à segurança, você vai ter que pagar. Colocar um sistema de alarme na sua casa, portas blindadas, né? Começou até agora o processo aí de liberação de armas, né?